Liberalismo. Liberalismo é uma teoria política e social que enfatiza fundamentalmente os valores individuais da liberdade e da igualdade. Para os liberais, todo indivíduo tem direitos inatos. O governo tem o dever de respeitar tais direitos e deve atuar principalmente para resolver disputas quando os interesses dos indivíduos se chocam. De acordo com a filosofia política liberal, a sociedade e o governo devem proteger e promover a liberdade individual, em vez de impor constrangimentos. A pluralidade e a diversidade devem ser encorajadas e a sociedade deve ser igual e justa na distribuição de oportunidades e recursos. O liberalismo é, portanto, uma teoria individualista, por isso entende que o indivíduo tem prioridade sobre o coletivo. As teorias liberais clássicas surgiram influenciadas pelo Iluminismo, Europa e Revolução Burguesa, a partir do século XVII, para se oporem às formas de Estado absoluto. Elas defendem as instituições representativas e a autonomia da sociedade civil no espaço econômico, mercado e espaço cultural, opinião pública, frente ao Estado. Nesse sentido, a história do liberalismo está intimadamente ligada ao próprio desenvolvimento da democracia nos países do Ocidente. Os sistemas democráticos assumem a premissa básica do Estado liberal, no qual sua principal função seria de garantir os direitos dos indivíduos contra o autoritarismo político, e para atingir essa finalidade exige formas mais ou menos amplas de representação política. Alguns notáveis teóricos vinculados ao liberalismo clássico foram John Locke, John Stuart Montesquieu, Voltaire, Benjamin Constant, Immanuel Kant, Adam Smith e Alex de Tocqueville. Liberalismo político baseia-se na liberdade do cidadão, bem como no afastamento do Estado, nas responsabilidades e nos pensamentos do mesmo. As correntes liberais que defendem o liberalismo político possuem diversas variações dependendo de seus precursores. Os nomes mais conhecidos estão John Locke, Montesquieu, Rousseau e Adam Smith. Entende-se por liberalismo a concepção do Estado em que este tem poderes e funções limitados, contipando-se, portanto, o absolutismo, o Estado absoluto, e o socialismo, Estado máximo socialista. Filosoficamente, explica-se o conceito do Estado liberal como a doutrina que defende os direitos nacionais do homem, comandar, viver, ser feliz e etc. Cabe ao Estado liberal tais direitos, ou seja, respeitar a independência do homem. O liberalismo surgiu durante o Iluminismo, vindo de encontro com o espírito absolutista. Ao longo da história, os estados liberais foram surgindo como uma consequência do desgaste progressivo do poder absoluto do rei. Enquanto o absolutismo decai, surgem correntes liberais que acabam se juntando para instituir o Estado liberal. O liberalismo é a doutrina do Estado limitando em seus poderes e funções. Os poderes do Estado são regulados através de normas gerais, submissão à lei e respeito dos direitos fundamentais do homem, gerando reconhecimento através de algum documento oficial, como a Constituição do país. O princípio do liberalismo é o conhecimento da razão humana e o direito irrevogacional à ação e à realização própria, livre e sem limites. Campo político, o liberalismo surgiu a partir da Revolução Francesa e Americana. Seu primeiro ato de fé política da burguesia liberal, que no século XIX conseguiu conquistar sua posição e, a partir da Primeira Guerra Mundial, tornou-se a força política dominante em praticamente todo o Ocidente. O liberalismo foi combatido pelas doutrinas socialistas e comunistas, a quais se opuseram de forma bem mais forte do que as correntes conservadas e tradicionais. O fracasso do liberalismo se deu, pois, devido ao grande problema social surgido após a Primeira Guerra Mundial, fato que ocasionou crises fundamentais em países como Alemanha e Itália e constituiu o crescimento do sistema totalitário, como o fascismo e falanginismo,
e o nacional-socialismo. Os seus principais fundamentos são as transparências, os direitos individuais e os civis e um governo concertido pelos governados, estabelecendo, por meio das eleições livres, geralmente um governo democrático e a igualdade de lei perante a todos os cidadãos. Liberalismo econômico é a ideologia de que o Estado não deve interferir nas relações econômicas que existem entre indivíduos, classes ou nações. O liberalismo econômico defende o livre uso da parte de cada indivíduo ou membro de uma sociedade da sua propriedade, sendo partidário da livre empresa, em oposição ao socialismo e ao dirigismo. Após a Revolução Burguesa ocorrida na Inglaterra entre 1640 e 1660, surge uma nova realidade na qual a organização social é baseada na propriedade. Essa nova ordem inspira uma ideologia que a justifique, ressaltando suas diferenças em relação à ordem anterior, a servidão. O nome utilizado para se referir a esse conjunto de ideias deriva dos pilares constitutivos da ordem capitalista, propriedade e liberdade. É exatamente esse último conceito que dá nome ao novo etário. A partir daí, o liberalismo torna-se a ideologia da sociedade capitalista ou burguesa. A proposta da nascente teórica é que todos podem alcançar o mais alto nível de prosperidade de acordo com seu potencial, aplicando seus valores, atividades e conhecimento com o maior grau de liberdade possível em um que reduz ao mínimo os inevitáveis conflitos sociais. Outros dois aspectos vitais que dão forma à doutrina liberal são a tolerância e a confiança na força da razão. A doutrina liberal defende ainda que os governos não costumam representar os interesses de toda a sociedade e que concentram em fornecer seus leitores ou determinados grupos de processão. Os liberais tradicionalmente desconfiam das intenções da classe política e não têm muitas ilusões a respeito da evidência dos governos. O liberal tradicional sempre se coloca na posição de crítico permanente das funções dos servidores públicos. O liberal tradicional sempre se coloca na posição de crítico permanente das funções dos servidores públicos, vendo com grande ceticismo a função do governo distribuidor de renda, eliminador de injustiça ou motor da economia. Um dos mais conhecidos entusiastas da doutrina liberal foi Adam Smith, que anuncia as liberdades individuais, mas não desqualifica o Estado como representante do bem comum, como ocorreria posteriormente para Smith. As ações individuais influenciadas pelo interesse próprio serão guiadas infalivelmente por uma mão invisível no sentido da realização do bem comum. O liberalismo clássico prevaleceu nas ações governamentais dos países mais desenvolvidos durante todo o século XIX, entendendo-se até o início do século. Era a doutrina preferida de todos os importantes economistas até a grande quebra da Bolsa de Nova York em 1929. A partir daí, o liberalismo ficou em segundo plano, ofuscado pela social-democracia, para renascer no caso dessa no final do século como neoliberalismo. Uma doutrina que buscava compreender os mecanismos do capitalismo, com o surgimento de alguns princípios liberais sejam creditados aos fisiocratas. O liberalismo, tal como se configurou, foi elaborado pelo escocês Adam Smith.
liberalismo, liberalismo, oh, 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 liberalismo, liberalismo, para isso deveria prevalecer nas economias nacionais a livre concorrência. O governo não deveria interferir na qualidade dos produtos fabricados, nem no preço, não determinar quem poderia produzir ou vendê-lo, deixando dos produtores. Oh, 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 oh. Liberalismo, liberalismo, oh, 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 oh. Liberalismo, liberalismo. Dessa forma, eles se obrigariam a buscar constantemente aperfeiçoamento de seus produtos e também a sua produção de acordo com a necessidade do mercado consumidor, para que suas mercadorias tivessem grande procura e nos revertessem em maiores lucros. Oh, oh, oh. Liberalismo, liberalismo, oh, 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 liberalismo, liberalismo. A não intervenção do Estado na economia não significa que ele não tinha nenhum papel no liberalismo. Deveria assegurar aos indivíduos o direito da propriedade, gerando condições liberais. Oh, 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 oh. Liberalismo, liberalismo, oh, 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 oh. Liberalismo, liberalismo.